Então, a Associação Cultural nasceu desse desejo, né? A gente teve um espelho com a Associação Cultural de Campinas, que que eles se chamam de Central do Rock. Conversamos com o Guilherme lá, para a gente entender um pouquinho, e é um pensamento coletivo, né? Sim. Agora também tem a Associação Cultural do Paraná, e a Associação Cultural de São Paulo, a gente tem essa vontade de ser um coletivo de coletivos. Tá. Para fazer o quê? Para pensar, propor, exigir e conseguir políticas públicas culturais que incluam na programação regular da cidade o rock and roll autoral brasileiro. Isso que a gente quer. A gente não quer só tocar no 13 de julho, que é o Dia Mundial do Rock and Roll. A gente quer que todo mês, todos os equipamentos culturais tenham programação de rock and roll, porque a cadeia de oportunidades é imensa. E a gente não é contemplado. Você vê, a gente tem espaço para o hip hop, a gente tem espaço para o funk carioca. E não tem espaço para o rock and roll brasileiro. Então, assim, é um trabalho que a gente vem batalhando, é muito árduo, porque a política partidária tornou a política pública nojenta. A palavra é essa. Entendi. As pessoas não conseguem entender política pública sem pensar numa coisa partidária. E não é. É uma coisa muito maior, visa a cidade, visa o artista, visa todo esse mercado do entorno, né? Sim. Music business. Music business. Todo. Exatamente. É o que a gente quer. É o que a gente planeja. Então, assim, a gente pensa sobre isso. A gente fez uma proposta. Começou com o Quito Formiga, um vereador. Pode falar o nome? Pode. Tá. Que é a Lei Percivais, que era uma lei para a gente conseguir pelo menos uns 3 grandes shows em São Paulo por ano. Nananã. Esse ano eu refiz a redação para incluir realmente o rock and roll autoral na programação regular. Que antes estava aberto. Não tinha essa fala no documento. Então podia ser de qualquer coisa, qualquer gênero. Podia ser qualquer gênero e assim, né? Muito. Olha, se vocês não quiserem, não precisa. Tava mais ou menos assim. Tava muito polido. Tá aí, mas. Olha, a gente quer, mas se vocês não puderem, tudo bem. Não. Aí eu sentei com o meu vereador Jorge Rato. Falei para ele, vamos escrever um documento assim. Aí mostrei para ele que tinha justamente isso, que não é uma exigência que a gente esteja fazendo assim, ai, que gente louca, sabe? Sim. Pra que vai ter rock? Gente, o mercado em São Paulo é um mercado incrivelmente grande de comércio e serviços. Uhum. Sem nem contar as bandas. Sim. Sem nem falar das bandas, o mercado aqui é enorme. Sim. Se a gente tem uma política pública de inclusão do recorte rock and roll cultural brasileiro, a gente tem como pleitear mídia melhor, pleitear patrocinador, justamente, principalmente para as mídias virtuais, que são aquelas que nunca abandonaram a gente. Sim. Web rádio, web TV, nunca abandonou o músico de rock and roll autoral brasileiro. Sim. Toda a maior extroversão do trabalho é justamente nessas mídias. Sim. Se a gente tem uma política pública de garantia, a gente consegue fortalecer toda a cadeia. Sim. Então, esse é um grande trabalho dentro da Associação Cultural que a gente está fazendo. Além disso, é claro, o que o músico gosta de tocar. Então, a gente também está fazendo projetos para apresentações musicais, que é o que os caras gostam. Então, a gente tem que entender aquele papel lá no começo.
O que o músico quer? Ele quer tocar. Sim. Então ele vai tocar e a gente vai pensar nessas coisas, Sim. né?